Bom dia para todos, a paz do Senhor. Nosso comentário bíblico de hoje está no livro do profeta Jeremias, capítulo 15, o versículo 11, que diz: Disse o Senhor, de certo que te fortalecerei para o bem, e no tempo da calamidade e no tempo da angústia, farei com que o inimigo te dirija súplicas. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui a queixa do profeta Jeremias se queixando diante de Deus, porque ele estava falando, ele estava trazendo a palavra de Deus, e as palavras e a mensagem que ele trazia não eram obedecidas e nem aceitas, havia rejeição. Na verdade, nós sabemos que nós que falamos a palavra de Deus, muitas vezes, não somos bem recebidos, bem aceitos, bem vistos, porque a palavra de Deus ela vai de encontro ao pecado dos homens e das mulheres. A palavra de Deus ela vem para corrigir, para tirar o homem do seu mau caminho. Mas muitas vezes aqueles que estão andando no seu mau caminho, eles são confrontados pela palavra, em vez de eles aceitarem a palavra, o conselho de Deus, e deixarem de praticar o mal, ele se revolta contra o profeta, contra o homem e contra a mulher de Deus que prega a palavra de Deus. E aí eles começam a menosprezar, a desprezar ou até a perseguir os homens e as mulheres que falam a palavra de Deus. Porém, para nós que pregamos a palavra de Deus, nos foi dito pelo Senhor que nós devemos pregar esta palavra, que ouçam, que deixem de ouvir, mas hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Isso quer dizer, quando as pessoas desobedecerem, que eles tiverem as consequências dos seus erros, eles vão reconhecer, bem que o pastor Miranda pregava, bem que a irmã Josefa pregava, bem que o irmão Sebastião pregava, bem que o dirigente pregava na palavra de Deus, me orientava, me doutrinava, me ensinava, mas eu me conduzi como um desobediente, como uma desobediente, fui rebelde à palavra de Deus, à pregação, aos conselhos. Irmão, nós precisamos saber que a palavra de Deus, ela sempre tem o objetivo de transformar a vida do homem para melhor, de trazer o que é bom para a vida do homem. Deus só quer o que é bom para a vida do homem. Agora a carne, o diabo, ele só quer o mal para a vida do homem. E quando a palavra de Deus vem, ela confronta, ela é confrontada, ela vai de encontro às más obras que os homens praticam. Quando o homem obedece a Deus, aí dá certo, porque a palavra de Deus vai ao encontro, né? A vontade do homem vai ao encontro da palavra de Deus, é bom porque há uma comunicação entre Deus e o homem. Agora, quando o homem não pratica a palavra de Deus, João disse que ele não vem para a luz para que as suas obras não são manifestas, porque são obras mais. Mas todos aqueles que praticam a justiça, eles vêm, eles são atraídos e vêm para fazer a vontade de Deus, porque são feitos em luz. Mas aqueles que vivem no mundo das trevas, do pecado, praticando, eles não vêm para a luz para que as suas obras não sejam reveladas. Assim, nós sabemos que todos nós que pregamos a palavra de Deus, muitas vezes somos confrontados, muitas vezes somos perseguidos e rejeitados, mas conforme eu já disse antes, a palavra de Deus diz que ouçam, que deixem de ouvir, nós temos que pregar, porque depois essas pessoas vão saber que esteve no meio deles um profeta, uma mulher e um homem de Deus, uma jovem de Deus, né? Uma pessoa que teve compromisso com Deus, que pregou. Mas aí depois, diante das queixas de Jeremias, do desprezo que ele estava passando, se queixando do dia que nasceu, da mãe que ele deu à luz, tudo, por causa da perseguição, da não aceitação da sua palavra, que era a palavra de Deus que ele pregava por causa do pecado do povo, o povo não aceitava. E Deus disse, o Senhor disse, de certo que te fortalecerei para o bem. Então Deus é aquele que nos fortalece para o bem. Eis que te fortalecerei para o bem, no tempo da calamidade e no tempo da angústia. Quer dizer, muitas vezes a gente entra no tempo da calamidade,
no tempo da angústia, da perseguição, mas o nosso Deus é aquele que nos fortalece, que fortalece a nossa mão, né? O nosso coração. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, diz o Salmo, né? Farei com que o teu inimigo te dirija súplicas. Então aqueles que muitas vezes não aceitam, que nos perseguem, que nos desprezam, quando ele vê que a palavra que nós estávamos pregando era a verdade e que ele está pagando o preço por desobedecer a palavra de Deus, ou que ele está passando as consequências da prática pecaminosa, da desobediência, ele é capaz de vir a gente pedir perdão, dirigir súplica. E nós sabemos que não é porque nós somos bons, não, é porque Deus faz com que isso aconteça. Quem faz isso é Deus. Disse o Senhor: de certo te fortalecerei para o bem, e no tempo da calamidade, no tempo da angústia, farei com que os teus inimigos te dirijam súplica. Você crê nisso? Aqueles que estão te desprezando, aqueles que não querem aceitar a tua palavra, a doutrina que você dá, o ensinamento que você dá, pode ser na igreja, pode ser dentro da tua casa, pode ser lá no trabalho, lá na vizinhança onde você está. Deus vai fazer com que ele venha, ele dirija a súplica, porque ele não está perseguindo a você, ele tá perseguindo a Deus, ele está rejeitando a Deus, está rejeitando a palavra de Deus e não a você. Por isso, aguarda somente, espera, porque o nosso Deus vai fazer, porque no tempo da angústia, da calamidade, o teu inimigo venha e te dirija súplicas. Amém? Que o Senhor vos abençoe.